Um cometa está se aproximando da Terra e nós temos menos de 6 meses para engendrar formas de evitar que a humanidade seja dizimada. Vocês já devem saber do que eu estou falando, do filme Não Olhe Para Cima, de direção do McKay, estrelado por Meryl Streep, Jennifer Lawrence, pelo Leonardo DiCaprio. E, gente, no vídeo de hoje, além de trazer as minhas reflexões acerca do filme, o nosso primeiro vídeo sobre filme por aqui, eu trago, na verdade, insights literários que eu tive assistindo essa obra cinematográfica. Então, se vocês querem fazer essa viagem literária cinematográfica, é só continuar me assistindo, mas antes deixe o seu like para que o YouTube entenda que vocês estão amando o conteúdo produzido aqui no Enlivre-se. Já se inscreva nesse belíssimo canal e venha fazer parte da nossa família. E é claro, ativa o sininho para receber as notificações, porque por aqui o conteúdo é semanal. Então, sem mais delongas, simbora! Eu me chamo Bianca Silva, estou no Instagram com @BiancaSilvaBA. Eu sempre deixo no box de informações, além das obras que eu cito, também os links das minhas redes sociais. E vejam bem, esse vídeo é para você que já assistiu ao filme, já tem as suas considerações sobre a obra cinematográfica. E o meu foco não é trazer muitos spoilers não, mas de repente se você não assistiu, eu acho interessante deixar para assistir em um outro momento. E a minha análise em relação ao filme Não Olhe Para Cima, do diretor McKay, que também foi diretor de Vice e também de A Grande Aposta, é uma leitura principalmente literária. Quais foram os insights literários que eu tive ao assistir ao filme? E é por isso que eu separei 4 premissas fundamentais, tá bom? A partir das quais eu trago as obras e eu trago ao final uma obra que traz toda a atmosfera pós-apocalíptica que nós encontramos em Não Olhe Para Cima, só que sem o teor de crítica social que nós vimos no filme. Então, se vocês estão preparados para essa viagem, tá bom? É só continuar me assistindo. Em linhas gerais, nós encontramos no filme, né, toda a abordagem de um cometa que é encontrado pela Dibiasky, interpretada pela Jennifer Lawrence, essa grande estrela do cinema. E nós temos no elenco, na verdade, são vários ganhadores do Oscar, tá? Dessa estatueta tão imprescindível dentro da realidade do cinema. Mas o que eu tenho para dizer para vocês, em linhas gerais, a história se passa ali nos Estados Unidos, com a descoberta de um cometa que está se aproximando da Terra, e nós temos basicamente 6 meses até a colisão final desse cometa, que, em não sendo impedido, vai dizimar toda a humanidade. O que acontece é que no filme, toda a prioridade que deveria ser direcionada para a ciência, toda a prioridade que deveria ser dada em relação a essa possível catástrofe, possível não, dessa catástrofe que certamente irá ocorrer, toda a atenção que deveria ser direcionada para esse fato é realmente desviada para questões políticas, para os interesses de lucro, especialmente envolvendo o bilionário, dono da empresa Bash, que vê possibilidades de lucratividades ainda maiores nesse contexto de catástrofe. Afinal, aqui na nossa realidade, fora do contexto do filme, nós vimos, né, nesse contexto de crise, de pandemia, de catástrofe social em todo o mundo, muitos bilionários têm realmente aumentado as suas fortunas, têm duplicado, triplicado, e a gente vê isso em várias manchetes. Mas enfim, a partir disso nós temos uma série de acontecimentos que vão acompanhar os personagens e as camadas dessa história até o desfecho dessa história, que é extremamente óbvia diante da postura que foi adotada pelos políticos, pelas pessoas que detinham o poder nessa sociedade, que detém o
poder em nossa sociedade. Nós encontramos em Não Olhe Para Cima uma caricatura muito explícita e muito expressa da realidade que nós vivemos. E é a partir disso que nós vamos para a nossa primeira premissa fundamental de quando nós assistimos Não Olhe Para Cima, que é a era da pós-verdade. Gente, o termo pós-verdade foi escolhido pelo dicionário Oxford em 2016 como a palavra do ano. Pós-verdade designa o processo de deturpamento da verdade, né? O processo de mudança de notícias, o processo de proliferação, por exemplo, de fake news, que é quando a gente tem realmente a negação da ciência, o levantamento de terraplanismo, de terapias integrativas, a negação, por exemplo, do aquecimento global antropogênico, né? E nós vamos acompanhar nessa era da pós-verdade vários momentos do filme em que há uma mudança de foco em relação à chegada do cometa. Há várias propagandas são estabelecidas para anunciar as possíveis vantagens da chegada desse cometa na Terra. Várias notícias são narradas de um modo a torná-las mais leves na programação que é apresentada no filme, e principalmente muitas notícias falsas circulam ao longo da trama. Mas, minha gente, nós encontramos esse paralelo na literatura na obra 1984 de George Orwell, essa obra que vem trazer uma distopia, tá bom? Lançada originalmente em 1949, ela inclusive aparece como uma das minhas metas de leitura em 2022. E aqui nessa história nós vamos ter, né, a história, o contexto de uma distopia, numa realidade autoritária, extremamente autoritária, que é controlada pelo Big Brother. E vejam bem, aqui nós temos também o Ministério da Verdade. E adivinhem qual é a função do Ministério da Verdade nessa história? Exatamente, mentir. Eles alteram os números antigos dos jornais, alteram as estatísticas, eles realmente interferem no passado, no presente, no futuro dessa sociedade através da mudança, através da linguagem, através da propagação de notícias falsas. Então aqui nós vamos encontrar exatamente isso na obra 1984 de George Orwell. Essa é uma edição da Companhia das Letras, tá bom? Uma edição belíssima. E o que eu posso dizer, gente, não necessariamente no filme os autores, os diretores, roteiristas recorreram a essas obras que eu estou citando, que eu vou citar. Na verdade, esses foram insights literários que eu, Bianca, telespectadora, tive enquanto assistia. E é aí que nós vamos para a segunda premissa, que tem completa consonância com essa era da pós-verdade, que é a premissa do negacionismo. Gente, o termo negacionismo é um neologismo que surgiu em 1987, elaborado pelo historiador Henri Rousseau, e esse termo foi utilizado pelo Henri Rousseau para se referir aos indivíduos e aos grupos que negavam a existência do Holocausto, tá bom? Que negavam a existência de todo aquele período de dizimação, digamos assim, de várias populações, de judeus, enfim, em que milhões de pessoas foram mortas, foram dizimadas pelo regime nazista, tá certo? Então, embora o negacionismo seja algo que atravesse mesmo a história da humanidade, o termo surgiu na década de 80. E eu não tenho como deixar de citar essa obra que aparece no nosso vídeo de jornalismo literário. Essa é uma obra típica de jornalismo literário. Nós temos aqui um vídeo completo explicando as características desse gênero literário. E eu tô falando de A Bailarina da Morte, A Gripe Espanhola no Brasil, da Lilia Schwartz e da Eloise Starling. Vejam bem, dentre os inúmeros fatos que a Lilia Schwartz traz nessa obra sobre a chegada da gripe espanhola no Brasil em aproximadamente 1918, nós temos aqui um período também, nós temos aqui posturas negacionistas, já que diante da ausência de uma política nacional integrada para o combate da pandemia, nós tivemos várias notícias sendo espalhadas em relação a medicamentos como o sal de cloroquina, também conhecido como sal de quinino, que na verdade era utilizado para a malária. Então várias dessas
Várias dessas notícias, dessas negações que iam de encontro à ciência também estavam sendo propaladas nesse período. Então, o negacionismo, embora surja enquanto termo na década de 80, é algo que atravessa a nossa história e que inclusive atravessa o nosso passado recente, a última pandemia que vivemos há cerca de um século. Eis que nós vamos caminhando para a nossa terceira premissa fundamental, tá bom? E é uma premissa maior, que é a acumulação de capital e a miserabilidade dos valores da elite em plena sociedade do espetáculo. Na verdade, eu reuni várias questões aí dentro dessa premissa para que a gente pudesse fazer citações literárias em relação a isso, mas a verdade, gente, realmente propositalmente reunir todas essas ideias para contextualizar uma obra de sociologia, filosofia e uma obra literária. E falando em obra literária, eu tenho que contextualizar, parafrasear o que William J. Long, um autor estadunidense, menciona. Ele diz que uma grande obra literária, ela reflete não só as ideias do autor que a escreveu, mas também as ideias de seu tempo, o pensamento de uma nação. E se a gente tomar essa premissa, essa frase como referência para analisarmos o filme, nós vemos realmente um filme que reflete as ideias do nosso tempo, um filme que reflete a realidade que nós estamos vivendo mundialmente. Quando nós pensamos na mesquinharia que envolve os valores, por exemplo, dos bilionários, da grande elite que é apresentada no filme e até mesmo dos políticos que lá estão, nós observamos um personagem que é um clássico da história da literatura, um cânone da literatura ocidental. E eu tô falando de O Grande Gatsby, do Scott Fitzgerald. Nessa obra aqui nós vimos, né, toda a miserabilidade do pensamento de uma elite em meio a todo o contexto de miséria. E esse contexto antecede a crise de 29 e nós temos aqui a ambientação de toda a cultura, de todo o pensamento, da música que prepondera, da cultura de massas. Nós temos tudo isso sendo estabelecido nessa obra, assim como um filme que traz também toda uma aura musical, pop, os pensamentos que predominam nesse período histórico que nós estamos vivendo, nesse período de pandemia, nesse período que é também de catástrofe mundial. Então aqui em O Grande Gatsby nós temos esse resgate realmente desse período histórico que também foi catastrófico, né? Antes da crise de 29, a crise de 29 realmente, a queda da Bolsa de Valores de Nova York, que foi uma catástrofe mundial que atingiu países como o nosso, mas enfim, aqui nós temos realmente o resgate de toda essa ambientação cultural, nós temos o resgate também desses valores nada louváveis de uma elite que só pensa em lucratividade, que só pensa em opulência e não em valores realmente, não em princípios éticos, em valores que deveriam preponderar quando a gente pensa na coletividade. Como eu mencionei, a nossa premissa, essa terceira premissa é de acumulação de capital e a miserabilidade dos valores da elite em plena sociedade do espetáculo. E, gente, quando a gente fala em sociedade do espetáculo, a gente vai em uma obra que foi lançada originalmente em 1968 pelo autor francês Guy Debord. Ele entende a sociedade do espetáculo como uma fase do sistema capitalista que em um determinado momento tem a acumulação de capital intermediada pelas imagens, que vão orientar os bens de consumo, que vão orientar, que vão subjugar as massas, que vão se estabelecer através do marketing e atualmente através das redes sociais, dos algoritmos. E aliás, no contexto dessa sociedade de espetáculo, a gente percebe o quanto o empresário, o grande vilão do filme, que é o dono da empresa Best, ele controla realmente o presente, o passado e o futuro a partir do conhecimento dos algoritmos. A gente percebe todo o contexto de manipulação das massas através de campanhas políticas, através do programa de TV que predomina por lá nos Estados Unidos naquele período do filme.
E a sociedade do espetáculo, o espetáculo, a mídia como um todo, é utilizada não só para manipular as massas, como também ela é utilizada em determinado momento como ferramenta pelos cientistas que tentam divulgar a verdade sobre o cometa através das redes sociais, que surtam em plena rede de TV aberta, não é mesmo? Para divulgar a verdade, para realmente enaltecer o que foi descoberto e a seriedade, a gravidade da chegada desse cometa. Então ficam aí essas minhas duas indicações literárias, O Grande Gatsby como uma reflexão literária de seu tempo, como uma reflexão que também traz toda a frivolidade realmente de quem pertence à elite e também de A Sociedade do Espetáculo, que vem trazer o universo das imagens como intermédio para o mundo que a gente vive. Eu mencionei sobre surtar, né? Falei sobre essa questão dos cientistas surtarem em plena TV aberta, e é aí que a gente entra na quarta premissa fundamental que é apresentada no filme, que é a questão do machismo, ou melhor, a questão da apresentação da mulher como um arquétipo da histeria. Então, quando a cientista ela se rebela, quando ela vai de encontro ao comportamento esperado dentro da TV aberta, ela vira meme, ela é apresentada como uma mulher louca, a mulher surtada, e a gente vai encontrar esse paralelo e o resgate desse processo de histerização do corpo da mulher no livro História da Sexualidade, Vontade de Saber e Poder, do Michel Foucault. Na verdade, História da Sexualidade é um combo de vários livros, mas o que eu estou fazendo menção é ao volume 1, tá certo? E lá nós temos realmente o resgate desse processo histórico de construção social em torno da sexualidade como um todo, e a gente percebe, né, o quanto toda essa questão dos papéis sociais da mulher, toda essa questão da sexualidade da mulher, ela foi construída historicamente, e historicamente nós fomos subjugadas, inclusive pela psicanálise, pela psiquiatria. Então Foucault traz esse resgate, mas eu tenho para citar em relação a esse tema outras obras também, como Caliban e a Bruxa, da Silva Federici, Mulheres, Corpo e Acumulação Primitiva, que nós temos uma inter-relação entre a caça às bruxas e o surgimento do capitalismo. Então aqui nós vamos ter esse questionamento também do patriarcado, só que numa dimensão de caça às bruxas. Aliás, a de Biasque, ela vive isso em determinados contextos também. Então é uma obra que se conecta completamente à abordagem de machismo que nós encontramos no filme. Uma outra obra que eu vou citar para vocês também é a obra da Lucy Irigaray. Ela é uma autora belga que traz todo um questionamento em relação à psicanálise, em relação aos cânones da psicanálise, a Lacan, Freud. Então é uma autora que não teve ainda tradução para o Brasil, mas a gente vai encontrar algumas obras com textos dela esparsos e traduzidos. E eu vou deixar aqui um desses títulos no box de informações. E para finalmente encerrar a nossa análise literária em relação a Não Olhe Para Cima, eu tenho que citar a obra que traz toda a atmosfera catastrófica, pós-apocalíptica que nós vimos no filme, que é O Céu da Meia-Noite. Essa é uma edição da Tag Livros, tá bom? Da autora Lily Brooks Dalton, mas vocês encontram em outras edições que eu vou deixar aqui no box de informações, tá certo? Vocês encontram na Amazon. E é claro que adquirindo obras pelos meus links da Amazon, vocês contribuem para a continuidade do Enlivre-se. E aqui nós temos uma pergunta ao final, que é: o que resiste ao fim do mundo? Nós estamos diante de uma catástrofe mundial que está assolando, né, realmente todo o planeta. E nós temos a Agostini, que escolhe permanecer em uma base no Ártico, em uma base de pesquisa no Ártico. Ele fica sozinho por lá, enquanto a Sullivan foi com sua equipe de astronautas desvendar e fazer uma viagem por Marte. Ela, no retorno dessa viagem para a Terra, perde o contato com o pessoal, com a base de pesquisa aqui na Terra, exatamente por conta dessa catástrofe que está acontecendo. O Agostini, ele também perde o contato, e o que nós temos é o silêncio orientando toda essa narrativa em um período
pós-apocalíptico, catastrófico. Então aqui nós temos, né, toda essa atmosfera de catástrofe interplanetária acontecendo, só que sem as reflexões sociais, sem toda a realidade de crítica que nós vimos no filme, mas é uma obra que resgata de forma bem contundente toda aquela atmosfera, só que com análises e com reflexões muito mais existenciais do que de cunho social, do que de cunho realmente caricatural em relação ao período histórico que nós estamos vivendo. Então é isso, minha gente, por hoje é isso. Eu quero saber se vocês gostaram dos meus insights literários a partir do filme Não Olhem Para Cima. Vocês gostam de ouvir falar sobre filmes? Pretendo trazer muito mais sobre essa temática aqui no Em Livres também. Então é isso, um beijo e até o próximo!